20 de maio de 2015. Santos terá força máxima para enfrentar o Sport nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil. Asa empata com Vitória fora de casa e será adversário do Palmeiras na próxima fase. No Verdão, Arouca pode voltar contra o Goiás. E Rafael Marques espera a torcida ansiosa por vitória no domingo. Pela Libertadores, hoje tem Inter em campo contra o Santa Fé em Bogotá. Cruzeiro já está na Argentina para enfrentar o River Plate nesta quinta-feira. Fluminense demite técnico Ricardo Drubski após 8 jogos no comando da equipe. E ainda, as últimas notícias de São Paulo e Corinthians, direto da Barra Funda e do CT Joaquim Grava. Hello! Boa noite! Quarta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que daqui a pouquinho entra em campo contra o Sport na Ilha do Retiro e começa a decidir uma vaga para as oitavas de final. O repórter Felipe Sboril, o mais querido do Brasil, esteve na Vila Belmiro acompanhando o último treino antes do embarque para a capital pernambucana. Confira. Hoje é dia de Copa do Brasil. O Santos entra em campo pela terceira fase, diante do Sport, na Ilha do Retiro. Casa do adversário. O poderio que o Santos sabe o que representa, comparado ao alçapão da Vila Belmiro. É complicado, né? Você jogar. Fomos jogar na ressacada com a Avaí é difícil. Como vamos jogar na Ilha do Retiro realmente é muito difícil. Mas o Santos é uma equipe que está preparada, já mostrou isso esse ano várias vezes como visitante, e não vai ser diferente contra o Sport. Vamos jogar com muita vontade, determinação. É o que esses jogadores estão demonstrando muito. Na parte tática estão cumprindo tudo aquilo que a gente pede. E com certeza a gente vai fazer um bom jogo e trazer um belo resultado. E que seja com gols, fora de casa. Fator importante, que vale muito na Copa do Brasil. Não podemos abdicar do ataque, pois um gol fora vai nos dar uma vantagem boa. O importante também é não tomar gol lá, né? E se puder fazer um realmente, ou dois, realmente vai ser de bom tamanho. A equipe vai jogar como sempre jogou, com muito respeito ao adversário, mas impondo o seu jogo, que é o forte do Santos, não tem como mudar. E por falar em força, é o pessoal da frente que vem dando o que falar do Santos. A principal arma do Santos para enfrentar hoje o Sport na Ilha do Retiro está com os 4 homens de frente. A experiência de Robinho e Ricardo Oliveira, com a juventude de Giovânio e Lucas Lima. A junção dos 4 aí foi excelente. O Robinho também dando aquela quebradinha para dentro, encostando no Lucas Lima, fica um tempero diferente. O Ricardo com aquela movimentação maravilhosa que só ele sabe fazer. Acho que eles estão num momento bom e eles estão trabalhando para se manter. Isso é o mais importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom ver o Santos nesse estágio. O Santos começou o ano sob muita desconfiança, expectativa de fazer, apenas figuração na temporada, e de repente foi campeão paulista, começou bem o Campeonato Brasileiro, a verdade empatou com o Avaí, mas ganhou do Cruzeiro bem, foi só 1-0, mas poderia ter feito 2, 3, 4 gols. Eu avalio muito um time pelas oportunidades que cria, e o Santos tem criado um time ofensivo. Claro que daí a dizer que o Santos vai brigar pelo título é uma outra história. O jogo com o Sport, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Sport do Recife. O Sport também começou bem o campeonato, vencendo de goleada na estreia e depois estava vencendo o Flamengo por 2-0 no Rio e só cedeu empate quando tinha um homem a menos e com o Diego Souza no gol. Então tem que respeitar. E acho que o futuro do Santos, não sei o que pensa o Flávio, depende muito da permanência do Robinho ou não. O Robinho ele tem uma importância hoje para o time muito grande, é um jogador que desequilibra e aí é aquela história do calendário, né? Sobra para o técnico depois, Flávio, que o time começa de uma maneira, mas a gente nunca sabe como vai terminar. E o Robinho tem um caso, a situação é muito parecida com a do Guerreiro no Corinthians. Pede valores, talvez o Santos não possa arcar. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. No caso do Robinho tem um agravante ainda, né? O Santos deve dinheiro para o Robinho, precisa fazer esse acerto, mas eu entendo que não dá para você continuar com essa irresponsabilidade que a gente vê no nosso futebol. Custos elevados, custos que não são suportáveis pelas vendas,
E falar da importância do Robinho no time é bobagem. Os próprios jogadores falam que ele comanda, ele lidera, as pessoas gostam dele lá, mas existem limites que devem ser colocados em quaisquer setores da vida. Você pode adorar ter uma Ferrari, mas não pode ter uma Ferrari. Então você tem que ir de acordo com o que você pode. O Santos vai tentar ficar com o Robinho. Não sei se ele terá proposta de outras equipes. Se tiver propostas maiores e for, é uma coisa profissional. Se não tiver, de repente, ele acerta com o Santos, já que o Santos é o time que ele gosta, o time que revelou. Enfim, há uma ligação muito próxima dele com o clube. Em cima disso que o Flávio está falando, eu queria fazer mais uma colocação. É óbvio que é interessante você ter um grande nome no time, mas a relação custo-benefício tem que ser muito bem avaliada. Por exemplo, eu lembro que o Corinthians pagou um grande valor para ter o Ronaldo no time. Só que a presença do Ronaldo gerou para o Corinthians um lucro muito maior. E trouxe patrocinadores. Trouxe patrocinador, compensou. Quer dizer, cheio. Então, para você investir num jogador. Exato. Né? Para você investir 1 milhão por mês no jogador, ele tem que reverter isso em público, né? Se torna vender camisa como nunca antes. Os Santos são pouquíssimas, são baixas. Né? Então aí fica muito complicado. Não tem ninguém no futebol então é melhor você investir de repente em jogadores mais modestos. Dá tempo para que o técnico possa fazer um trabalho a longo prazo, que eu ainda acredito que o trabalho a longo prazo compensa a qualidade técnica em função do entrosamento, da disciplina tática. Eu acho que é viável, eu acho que é possível. Só que aí os dirigentes precisam bancar, ter coragem, porque é muito fácil para jogar para a torcida. Aí existem 2 maneiras de você jogar para a torcida. Uma, fazer loucura, que é investir num jogador muito caro, e outra é demitir o treinador. Fácil. Quer dizer, mas isso não significa sucesso da equipe. Aliás, hoje caiu mais um, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E se o Santos vai para o jogo dessa noite com força máxima, no esporte a conversa é bem diferente. O clima no esporte melhorou muito depois do início promissor no Campeonato Brasileiro. Mas a equipe que enfrenta o Santos logo mais pela Copa do Brasil vai ser um pouco diferente daquela que derrotou o Figueirense e empatou com o Flamengo nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão. O técnico Eduardo Batista tem nas mãos um time com muitos desfalques. O lateral direito Samuel Xavier e o zagueiro Matheus Ferraz não podem jogar porque já atuaram na Copa do Brasil pelos ex-clubes. O goleiro Magrão está machucado no ombro e o atacante Samuel sofreu uma contusão na coxa. Como se já não fosse o bastante, Diego Souza pegou uma virose de última hora e também não joga. Diante de tantas baixas, o esporte vai fazer o que pode para sair de casa com a vantagem. A gente sabe que o Santos é muito difícil dentro da vila, como o esporte também é complicado jogar contra o esporte dentro da ilha. É tentar fazer uma diferença aqui, fazer um bom jogo. Lógico que é um confronto de 180 minutos, 2 equipes de Série A. Então você tem que ir com tudo, mais resguardado, com equilibrado, para que você consiga o resultado e não tome gols, para que a gente possa passar lá na frente no próximo jogo. A equipe que sobreviver ao duelo de 180 minutos avança para as oitavas de final. Mas a que perder não estará em maus lençóis, já que uma eliminação nesta fase da Copa do Brasil possibilita a entrada na Sul-Americana. Não, a Sul-Americana não passa pela minha cabeça. Hoje é Copa do Brasil, nós estamos focados, tem uma ordem da diretoria para focar na Copa do Brasil, então é esse o nosso papel. Se, porventura, por infelicidade, nós não classificarmos, aí a Sul-Americana é lá na frente. Hoje é somente a Copa do Brasil, o foco do esporte. Seguinte, gente, vem cá, danadinho, Rogerinho me pregando peça. Ó, nessa semana nós fizemos aqui no Gazeta Esportiva, né, Pascoal, a seguinte pergunta. Você acha que o Coringão do Pascoal, nosso câmera 3, deve renovar com o Guerreiro a qualquer custo? Essa foi a enquete que a gente já fez. E a enquete que está no ar, o Pascoal fez assim, ó. E a enquete que está no ar hoje é quase a mesma, só que dessa vez nós queremos saber a opinião de vocês sobre a renovação ou não de contrato do Robinho, que é o que tudo indica vai se transformar na próxima novela do futebol brasileiro. A pergunta é, 2 pontos. O Santos deve renovar com o Robinho a qualquer custo? Sim ou não, Celso Cardoso? A qualquer custo é complicado, a qualquer custo. Fala. A qualquer custo é atender os pedidos do jogador e que são altos. Se você partir do pressuposto que o Santos se livrou de jogadores como Arouca, como Aranha, como Edu Dracena, porque ganhavam muito, seria uma... Não, entraram na justiça também. Mas eles não estavam recebendo. Então seria um paradoxo atender ao pedido do Robinho. A importância do Robinho não se discute, só que a gestão tem que ser responsável. Senão não adianta assinar um contrato prometendo pagar milhões e não pagar. Então, não. Não. Flávio? Não. Não. Eu também acho que não.
Não dá. 7 partidas movimentam a rodada desta noite na Copa do Brasil. 3 começam às 7h30, vem pra cá. Olha aqui, Magrão, o Atlético Goianiense recebe o América de Natal, no Serra Dourada. Em Floripa, o Figueirense enfrenta o Botafogo e o Ituano joga com o Goiás em Itu. Às 10 horas acontecem mais 4 partidas. Vasco e Cuiabá jogam em São Januário. O Ceará enfrenta o América Mineiro em Fortaleza. Na Arena Fonte Nova tem Bahia e Luverdense. E no Recife, o Sport encara o Santos. O Palmeiras já conhece o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Vai ser o Asa, que ontem eliminou o Vitória no Barradão. Aquele Asa lá, de Arapiraca, é esse aí? Que beleza. O Paysandu também garantiu a classificação ao eliminar o ABC em Natal e vai enfrentar na próxima fase o Bahia ou o Luverdense. Veja os gols. Depois de perder o jogo de ida por 1-0, o ABC de Natal só conseguiu abrir o placar contra o Paysandu no segundo tempo com Bruno Luiz. Aí o árbitro Guilherme Sereta anotou este pênalti meio duvidoso para o time de Belém. Na cobrança, Iago Pikachu bateu bem e deixou tudo igual. E 7 minutos depois, Carlos Alberto definiu o placar e a classificação do Paysandu. O adversário sai do confronto entre Bahia e Luverdense. No Barradão, Vitória precisava vencer o Asa de Arapiraca e fez 1-0 com o Escudeiro cobrando pênalti. Rairo, de falta, contou com o desvio da zaga e deixou tudo igual. Em outro pênalti, agora para o Asa, Didira colocou a equipe de Alagoas na frente. O Vitória ainda teve mais uma penalidade e conseguiu empatar novamente com o Escudeiro, mas a igualdade classificou o Asa, que pega o Palmeiras na próxima fase. Vem pra cá. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Põe ele na tela, Magrão. Acompanhando a semana do Coringão, que começou agitada com os boatos de uma possível saída do atacante Paulo Guerreiro. Você já está no ar, Gavini, bonito aqui no meu telão. Quero saber 2 coisas. Novela Paulo Guerreiro, será que o Guerreiro vai para o Flamengo? E quero saber do Emerson Sheik. Deu tchau mesmo? Boa noite, Michele. Grande abraço a você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, a situação dos dois é bem complicada e a tendência é que os 2 jogadores deixem o Corinthians, tanto o Emerson Sheik como o Guerreiro. O Guerreiro pede muito dinheiro, né? O Corinthians com muita dificuldade financeira, seria uma loucura. Estou ouvindo aí vocês falando a respeito do Robinho, como disse o Celso Cardoso, a situação é realmente muito parecida a do Guerreiro e a do Robinho. O Robinho ainda pede menos de luvas do que o Guerreiro. O Corinthians teria que recontratar o Guerreiro para que ele pudesse ficar aqui no clube e houve uma proposta feita pelo Corinthians que o Guerreiro já não aceitou. Então é muito difícil mesmo que ele continue no clube. Já o Emerson Sheik, a situação é a seguinte: ele tem contrato até o meio do ano, de repente até o final do ano uma renovação seria possível para ficar mais 6 meses, não desfalcar o time nesse momento, mas a diretoria do Corinthians, boa parte dos dirigentes é contra essa renovação. E pelo que a gente viu aqui no treinamento, o Tite, nesse momento, concorda com a diretoria, porque o que aconteceu? O Guerreiro treinou como titular normalmente, vai jogar contra o Fluminense, enquanto o Emerson Sheik ficou na reserva. O Mendonça atuou na posição dele. O que isso mostra pra gente? Que o Corinthians, depois do Emerson já ter jogado 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, vai deixá-lo de fora para que ele não se aproxime do limite de jogos antes de trocar para uma equipe. Se ele chegar a 7 jogos no Corinthians, ele não pode jogar em outra equipe no Campeonato Brasileiro. Então, essa iniciativa do Tite de deixar o Emerson na reserva mostra isso, que pelo menos aparentemente ele está fora dos planos. Com o Guerreiro a situação é diferente, porque o Corinthians tem mais 2 jogos até que ele se apresente para a Copa América. Então o Corinthians vai usá-lo nessas 2 partidas, aí o Guerreiro vai embora, fica na Copa América, disputa a Copa América pelo Peru e aí ele só volta a jogar pelo Corinthians caso tenha o contrato renovado. Se não, são mais esses 2 jogos e tchau, tchau para o Guerreiro. Não tem mais Guerreiro no Corinthians depois da Copa América e essa, nesse momento, é a tendência. E fica mais ainda clara essa diferença de tratamento, por esse motivo que eu apresentei, porque o Jadson saiu machucado no comecinho no treino de hoje e ao invés de colocar um outro jogador, colocar o Emerson de volta ao time titular, ele colocou o Romero, que não vinha sendo aproveitado. Então o time treinou com o Romero de um lado, com o Mendonça do outro e o Guerreiro centralizado. No meio de campo, o Danilo jogando no lugar do Renato Augusto, que está machucado. É a opção
pelo Romero, que poucas vezes foi utilizado, é também porque o Malcom está na seleção brasileira sub-20 e o Luciano está machucado. Ou seja, o Emerson ficou para a última opção no elenco corintiano neste momento. Mas para retratar a situação financeira vivida pelo Corinthians, essa crise financeira vivida pelo Corinthians, um jogador que é bem um símbolo disso participou hoje da entrevista coletiva, o Ralf. O Ralf está há 5 anos no Corinthians, é o jogador que mais vestiu a camisa deste elenco, mas são mais de 300 jogos pelo Corinthians, foi campeão de tudo, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista e vive um momento delicado no clube. Ele era inclusive um dos jogadores que estava com meses e meses de de direitos de imagem atrasados. Vamos ouvir o que disse o Ralf sobre isso. Olha, eu estava com 9 meses de imagem atrasada, nunca passei por isso aqui durante esses 5 anos que eu estou aqui. Aí quitaram 5 meses de mim e de mais alguns jogadores, que era a parte mais pesada do contrato de cada um. E estão devendo 4, mas eu tenho, como você falou, tenho outras pendências também, outras partes financeiras também que pesam um pouco. Mas também a gente sabe que o Roberto, o pessoal da diretoria não está medindo esforço para poder quitar essa dívida com a gente. Como eu falei, a gente nunca passamos por isso aqui, então ele está... Eu sei que é difícil para ele também sozinho, sem dormir, passando noites em claras, querendo dar o melhor para a gente, querendo dar esse respaldo o mais rápido possível, essa resposta, e a gente sabe que nem sempre é assim, não dá para contar com todos. E a gente sabe que ele está se dedicando ao máximo, a gente agradece pela atenção dele, por estar se dedicando tanto, mas queira ou não, essas partes financeiras pesam um pouco. Pesa e pesa muito. 9 meses de direitos de imagem atrasado, que é parte do salário, não tem jeito, parte dos vencimentos do jogador. 5 foram pagos, ou seja, um pouco mais da metade. Só que o Ralf ainda tem a receber premiações, tem mais coisa aí que a diretoria do Corinthians deve nesse momento para ele. E mais um fator complicador é que o Ralf tem o contrato dele terminando no final do ano, ou seja, chegando em julho, aí ele já pode assinar contrato com qualquer outra equipe, né? Pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele está apreensivo, esperando essa renovação, diz que quer ficar, e na mesma situação estão outros 2 jogadores muito importantes nos últimos tempos do Corinthians, o Fábio Santos e o Danilo. Os 3 jogadores têm contratos terminando no final do ano. Claro que, a princípio, o principal objetivo do Corinthians é terminar com essas dívidas, né? Tentar pagar o que deve aos jogadores antes de fazer alguma proposta. Tanto é verdade que o Emerson Sheik e o Guerreiro, que tem contratos vencendo agora no meio do ano, dificilmente vão permanecer, e é isso que deixa ainda mais apreensivos esses jogadores como o Ralf. A gente sabe que sente um pouco de incômodo quando você não tem nada definido. Como você frisou bem, eu sou um dos jogadores que está mais tempo aqui e tem contrato a ser término no fim do ano, como o próprio Fábio Santos, Danilo. Queira ou não, a gente quer ter uma definição o mais rápido possível. Mas claro que a gente sabe que tem outras prioridades como o Sheik, não que nós não sejamos, mas tem o Sheik, o próprio Paulo, que acaba agora no meio do ano, que pode assinar até um pré-contrato. Então a gente sabe que a diretoria não está medindo esforço para ter essas renovações. E a gente sabe que o ciclo da vida é esse, um sai, outro chega, mas tem uns 6 meses de contrato a ser cumprido aí. Quero permanecer, todos sabem desde a diretoria do meu desejo de permanência, de ficar, de querer conquistar mais título. A gente sabe, quando uma negociação vai se arrastando, vai chegando no final e não vai tendo acerto, vai ficando indefinido, aí você tem que pensar na sua carreira, na sua independência financeira, depois daqui do Corinthians, porque a gente não sei o dia da manhã. Então, até o fim do ano eu sei que eu estarei aqui, depois eu não sei o que possa acontecer. Mas como eu falei, tem outros contratos que estão mais próximos para ser definido, mas claro que eu também espero uma definição minha também. Ser jogador do Corinthians não tem sido muito fácil, não é lá uma profissão muito segura nos dias de hoje, mas deu para entender o tamanho da crise que envolve o Corinthians nas palavras do Ralf. Olha, Flávio Prado, Celso Cardoso, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias em 2 jogos, único time 100% de aproveitamento, mas não parece, porque o assunto aqui é só crise financeira e ainda os efeitos da derrota na Libertadores para o Guarani do Paraguai. Com vocês. Obrigado, Gavini. Bom, veja só a situação do Corinthians. Foi eliminado da Libertadores, teve um começo de ano reverenciável, foram vários elogios pelo futebol apresentado, e a tendência, são 2 jogos atípicos com o Guarani do Paraguai. Um jogo que o Corinthians não foi bem e tomou 2 gols em falhas individuais, a gente pode esquecer isso. E no segundo jogo na volta, até produziu, teve volume de jogo, mas não conseguiu tirar a diferença que precisava, até porque perdeu 2 jogadores.
Daí a fazer um desmanche no time, eu acho que é um erro estratégico muito grande. Agora, se não tem dinheiro para manter os seus principais jogadores, aí é uma outra história. E o calendário também, Flávio, de novo, é muito cruel com isso, porque o campeonato está em andamento e você não sabe quem fica. Tem essa história, tem que jogar 7 jogos, não pode jogar 7 jogos, senão não pode ser transferido. Quer dizer, e sobra para o treinador depois, que não há planejamento que resista a esse tipo de situação. Você não sabe com quem você pode contar, como é que você vai projetar e fazer um trabalho visando conquista de título se você não tem a certeza da manutenção dos seus principais valores, as suas principais peças? A verdade é que está colocado um sinal amarelo, felizmente, porque está na hora de se fazer um futebol dentro do que se pode fazer e não querer criar time do que se pode. A Alemanha fez isso, né, Flávio? Qualquer pessoa de bom senso faz isso. Pessoa, empresa, qualquer um. E o Corinthians vai diminuir a folha. Isso não tem jeito, já se sabe. Agora, tem coisas que eu não consigo entender. Tem um menino chamado Matheus Cassini. Eu não sei se esse menino eu não sei nem a posição dele. Não sei se ele é alto, se ele é baixo, se ele é branco, se ele é negro, não sei. Você joga de ataque, no ataque, na defesa? Eu não sei. Ele é da Copa São Paulo, mas eu não costumo ver Copa São Paulo. Só que esse menino veio da base e se destacou na Taça São Paulo, pelo que eu me informei. E o Corinthians está negociando esse menino por 1,5 milhão de euros para o Palermo. Isso é um péssimo negócio, sem conhecer o garoto. Poxa vida, 1,5 milhões não vai mudar nada na vida do Corinthians. Não diminui dívida, não resolve coisa nenhuma. E de repente você vende esse menino, o menino deve ter virtudes, e aí vai estourar, vai lá no Palermo e de lá vai ser vendido por fortuna. Já fizeram essa bobagem com o Marquinhos. Exato. E vão fazer de novo. Um menino desses, é claro que você não tem que tirar a chance do menino, eu acho que não. Mas bota o menino para jogar, coloca. E outra, Palermo é qualquer coisinha. Entendeu? O moleque pode ter chance em lugares melhores. Então eu acho esse é o tipo do mau negócio. Aí, de repente, o moleque vai lá, não acontece nada, quando ele meteu 1,5 milhão de euros no bolso. Tá bom. Só que, na teoria, é mau negócio. Isso é venda de migalha. Você pode ter um bom jogador, não terá um bom dinheiro e pode perder a oportunidade de ir lá na frente fazer um grande negócio e ter um bom jogador. Isso é um mau aproveitamento da base. Muito bem, vamos falar da Libertadores. O Emelec do Equador venceu o primeiro confronto contra o Tigres do México e vai precisar de pelo menos um empate na próxima terça-feira, se quiser garantir a vaga para a semifinal. As quartas de final da Libertadores seguem nesta noite com mais uma partida. O Santa Fé da Colômbia recebe o Internacional às 10 horas no estádio El Campín, em Bogotá. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Ontem, a equipe brasileira chegou à Colômbia. O clima é de otimismo, mas nada de se colocar como favorito. O ambiente no Internacional não poderia ser melhor. Ontem à noite, a equipe gaúcha chegou tranquila em Bogotá e nem mesmo a altitude de 2.600 metros da capital colombiana parece assustar os comandados de Diego Aguirre. Para o jogo de logo mais às 10 da noite contra o Santa Fé, o treinador uruguaio é firme. Otimismo não deve ser confundido com favoritismo. Para mim não é favorito, todos têm chance nesta etapa. Para mí, el respeto para todos los adversarios y todos tienen las mismas posibilidades. Muchos times que eran favoritos ya no están. Entonces, eu não gosto de falar de favoritos. Mas hoje à noite, a tranquilidade do Inter será colocada à prova. Além de um time organizado e forte na bola parada, o Colorado tem pela frente a panela de pressão do estádio El Campín. Inter tem que fazer um bom jogo, tentar continuar fazendo o que vem fazendo até agora e tentar, já digo, jogar, ter boa pressão, superar as dificuldades que vamos a ter, sobretudo no começo do jogo. O Aguirre, eu acho que é mais um exemplo, Flávio, não sei se você concorda comigo, no Brasil sempre teve essa soberba, essa arrogância de achar que só o brasileiro é melhor em tudo. É o melhor treinador, é o melhor jogador e sempre teve um preconceito muito grande com técnicos estrangeiros. E muitas vezes não se dá tempo para que o técnico possa apresentar a sua qualidade, o seu valor. Tem sempre aquele discurso, não conhece o jogador brasileiro, não conhece a estrutura do futebol brasileiro, não conhece o campeonato brasileiro. Não importa, tem que conhecer futebol. E o Aguirre, ele chegou no Internacional e teve muito trabalho para ser aceito.
E aí as coisas começaram a acontecer, ganhou o campeonato regional, o Inter melhorou na Libertadores, que é algo natural, fruto da sequência de um trabalho, e agora é um pouco mais respeitado. Eu acho que esse sucesso, entre aspas, né, do Aguirre, esse sucesso vai durar até a primeira derrota ou a primeira eliminação. O Tite já está sendo questionado no Corinthians, por exemplo, por muita gente, né? Então eu acho que o Aguirre pode abrir as portas para outros técnicos estrangeiros para que possam trabalhar no Brasil. Eu vejo com muito bons olhos a presença estrangeira no futebol do Brasil. Vejo porque a gente está muito fechado naquilo que a gente faz aqui. E tem muito técnico colombiano, chileno, argentino, uruguaio fazendo bom trabalho. Basta ver os treinadores estrangeiros que brilham lá fora e se os brasileiros estão conseguindo acompanhá-los. Isso é uma coisa cultural, né? Uma coisa pequena, chama xenofobia. Quando um técnico brasileiro vai para a China, ninguém pergunta se ele conhece futebol chinês, quando ele vai para a Arábia. Língua. Então é tal história. E não conhece. O Brasil ele tem um problema sério com o estudo. Quando o cara estuda muito, ele incomoda. Eu não sei por que isso. No futebol, então, o cara que é estudioso, pesquisador, é terrível. Ele vira professor pardal, coisa toda. Futebol parece que ele só pode ser feito no Brasil por chucros, por pessoas que não têm interesse de aprender nada, porque é tão melhor que os outros que não precisa nada. E a gente nota como os resultados recentes têm mostrado isso. E fala, foi 5 vezes campeão do mundo. Verdade. A última vez que ganhou foi em 2002, todos já estão aposentados. O que nós temos de mais recente é perder para Mazembe, tomar de 8 do Barcelona, perder para a Raja Casablanca, tomar de 7 da Alemanha, é isso que nós temos. Então precisa acabar com essa frescura, isso é frescura, é xenofobia, na verdade, a palavra correta. Não tem negócio de onde nasceu, ou se não nasceu e tal. Tinha uma época que o negro não podia jogar futebol. Pois é. Os imbecis achavam que o negro não podia jogar, depois era um mulato. Na verdade, não existe esse negócio de futebol, é uma linguagem só. Os grandes times do mundo são multinacionais. Então não interessa o que o cara fala, o que ele faz. Se ele for bom, ele tem que ser chamado e acabou. O bom brasileiro tem que ir lá para fora, o bom estrangeiro tem que vir para cá e acabou. O resto é uma bobagem, é a história repito mais uma vez, no Brasil quem estuda muito, principalmente futebol, incomoda demais. As pessoas querem porcaria, querem tranqueira. Você vê o que acontece no bom senso. Foi a única coisa inteligente que brotou dos jogadores de futebol nos últimos tempos. Contestam. Claro, eles querem isso, essa porcaria que está aí. Tá bom, eu não. Eu acho que futebol ele é uma linguagem única e universal. E é assim que tem que ser visto. Quem não gosta que fique com a sua mediocridade. Eu, por exemplo, adoraria que, por exemplo, ver o Tite trabalhando na Inter de Milão, claro. o Muricy trabalhando e acho que pode fazer também, claro. Se tivesse intercâmbio, e o Mourinho sendo técnico do São Paulo, o Guardiola dirigindo o Internacional, e por aí vai. Intercâmbio, tudo misturado. Mas aqui seria muito difícil, afinal de contas, quem é esse Guardiola aí? Ganhou o quê? O Cruzeiro já está em Buenos Aires. A equipe desembarcou no início da madrugada de hoje. Daqui a pouquinho, às 8 horas, faz o tradicional reconhecimento do gramado no Estádio Monumental de Nunes, onde amanhã faz o primeiro jogo da decisão para uma vaga na semifinal. Confira como foi o treino da equipe mineira antes do embarque para a capital argentina. Depois de uma classificação sofrida diante do São Paulo e de um período de indefinição sobre o adversário nas quartas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro finalmente pôde trabalhar sabendo que o River Plate será o próximo rival na competição. Pelo que foi possível observar no último treino, antes do embarque para a Argentina, a tendência é que Marcelo Oliveira repita a equipe que bateu o tricolor na semana passada. Não sei qual é o time que vai entrar ainda em campo, né? Mas o time que entrar, eu sei que vai ter dedicação máxima, vai ter vontade, vai ter raça para poder vencer a equipe do River lá, né? Eu sei que vai ser um jogo muito difícil, um jogo pegado, mas temos que fazer o nosso jogo para a gente poder sair de lá com a vitória. Pode parecer pretensioso querer vencer o River Plate na partida desta quinta-feira, às 10 da noite, no Monumental de Nunes. Mas o elenco cruzeirense acredita que, pelo menos nesse confronto, a melhor defesa é o ataque. É muito importante jogar para cima do time adversário, para poder nos chamar a equipe para cima da gente, né? Que a gente sabe que é muito difícil jogar ali recuado. O mais importante é a nossa equipe se dedicar ao máximo, ter vontade para poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. E no desembarque da equipe na capital argentina, os jogadores não mostram preocupação com uma das principais armas do River Plate, a pressão das arquibancadas. A expectativa é de casa lotada. Diferente de quantas pessoas vai ter no estádio, eu acho que isso só nos motiva, né? É bom ter essa pressão adversária e lá dentro de campo
o torcedor não pode entrar, não vai atrapalhar, então é 11 contra 11. Tenho certeza que o Cruzeiro está bem mobilizado e focado para essa partida, para poder conquistar um bom resultado. Flávio, não sei o que pensa você. Num primeiro momento, a gente vai falar até do Boca daqui a pouquinho. O Boca seria um adversário muito mais difícil para o Cruzeiro, que fez uma primeira fase excepcional, foi a melhor campanha da Libertadores América. E aí, de repente, por causa daquele ato intempestivo daquele torcedor, ato criminoso, o Boca foi eliminado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí sobra o River Plate no caminho do Cruzeiro. O River Plate que fez a pior campanha da primeira fase, mas que ganhou do Boca no primeiro jogo e não sei se perderia para o Boca no tempo regulamentado do jeito que a coisa andava. Então, eu estou na contramão daqueles que acham que ter se livrado do Boca foi um bom negócio, que o River Plate é fácil. Acho que o River Plate vai ser muito complicado para o Cruzeiro. Para mim é bem equilibrado esse jogo, muito igual. Os dois jogaram menos do que podem na primeira fase e os dois têm chance de se recuperar. O Cruzeiro é bom time, claro que é bom time, não tá numa boa fase, mas isso é questão de um resultado, né? Um resultadinho já muda tudo. E o River, ele deu uma melhorada, ele conseguiu uma classificação até heróica, né? A coisa está muito feia para ele, se classificou e eu acho que é muito igual. E não custa lembrar, né? Só puxando. Primeiro título do Cruzeiro da Libertadores. Exatamente. Foi em cima do River Plate. Foi em campo neutro, gol do Joãozinho, gol de falta do Joãozinho. O Nelinho ia bater e o Joãozinho veio e falou: onde você vai? Onde você vai? Ele bateu tudo. Beleza, moleque, foi ótimo a sua cobrança. Muito legal. E aproveitando essa deixa, depois o Cruzeiro ganhou em 76 do River e perdeu a final para o Boca em 77, no ano seguinte. Bom, ontem você viu aqui no Gazeta Esportiva que as autoridades argentinas haviam identificado o torcedor que espirrou spray de pimenta no túnel usado pelos jogadores do River e outras 10 pessoas que teriam ajudado a encobrir a ação dele. Hoje, o clube voltou a se manifestar e publicou no site oficial os nomes dos 11 sócios envolvidos e anunciou que encaminhou o assunto para o departamento jurídico para que eles sejam devidamente punidos e expulsos do Boca. A decisão visava reforçar o apelo feito pelo clube junto à Conmebol, mas a entidade recusou o pedido e manteve o River Plate classificado para enfrentar o Cruzeiro. Tá vendo como o clube começa a se mexer, né? Quando tem uma punição. Tudo bem, tem razão. Porque eles estão querendo não mas aí é o seguinte, quando você tem uma reunião muito grande de bandidos, tem alguns que eles dão a cabeça. Toda organização criminosa funciona assim. Eu, graças a Deus, nunca participei disso, nem quero participar, mas você lê em livros. Então tem alguns que são as cabeças que eles entregam. Vocês lembram quando a torcida do Corinthians assassinou o rapazinho lá, o menininho? Não deram uma cabeça também? É assim, eles têm essas organizações criminosas, elas têm esses caras. Então esses idiotas aí que deram os nomes, talvez sejam culpados, talvez não sejam. O que o Boca está querendo mesmo é livrar a cara dos responsáveis, sempre os mais importantes, que são os caras que participam de tráfico de droga, da venda de ingressos que o clube vaza para eles e eles dividem com políticos e com os dirigentes do Boca. As flanelinhas ali que também pega a grana e divide com cartolagem. É assim que funciona essa torcida. Aliás, as torcidas uniformizadas, de um modo geral, funcionam assim. Então eles deram algumas cabeças que não têm tanta importância assim. Esses foram presos e tal, não tem muito problema. É a função deles, eles são os laranjas da história. O Garrafa falou para mim que tem, onde aconteceu isso, de espirrar esse spray, é onde fica aquela torcida lá doce, né? Sim. Que nem polícia entra, ninguém entra, que só tem bandido lá, né? Eu me recordo muito bem que o Alexandre Silvestre foi fazer uma matéria na Bomboneira e queria fazer no meio da La Doce. Eu estava junto com ele. Corinthians e Boca. O policial deu a seguinte declaração: não podemos garantir a sua segurança, então não vá. Só um pequeno detalhe, hein? É exatamente igual no Brasil, não muda nada. Você tira lá doce, você põe qualquer porcaria que você quiser. Eu evito falar esses nomes para não dar colete de chá para esses caras, mas é a mesma porcaria. O Campeonato Brasileiro da Série B teve 2 partidas na abertura da 3ª rodada. O Macaé venceu o Oeste em Macaé por 4-2. Na Arena Pernambuco, o Náutico venceu o Criciúma e assumiu a liderança isolada da competição com 9 pontos em 3 jogos. Veja os gols da equipe pernambucana. O Náutico conseguiu a 3ª vitória em 3 jogos nesta Série B. Ontem a vítima foi o Criciúma. 2-0 para a equipe de Pernambuco. Gols de Douglas e Ronaldo Alves. O Timbu é líder e o Criciúma 16º na tabela.
Muito bem, visitem os nossos sites no blog gazetesportiva.net, blog do Flávio, do Celso e o meu blog. Eu quero mandar um beijão para a dona Nair, ela tem 75 anos de idade, ela é sogra do Danilo Peretti de Castro, que tem 35 anos, me escreveu um e-mail dizendo que a sogra dele não gosta de futebol, a dona Nair, mas ela gosta de me assistir. Então, dona Nair, um beijão para a senhora, muita saúde, muita felicidade e muito obrigada pela audiência aqui do Gazeta Esportiva. E eu quero mandar um beijo para todos os taxistas da Moca, audiência em peso. Beijão para todos os taxistas da Moca. E o Flávio Prado, amanhã, quinta-feira, vai estar promovendo um evento lá na pizzaria do Juninho, no Tatuapé. Fala, Flávio, explica Pizzaria Paulista, na verdade, o Pizza Juninho, Paulista, né? 10, não é? Na verdade, o evento é feito lá pelo pessoal da pizzaria, o seu Osvaldo, o pessoal. Tive a honra de participar, inclusive. É muito legal. Eu também. E é o seguinte, artistas, jogadores de futebol, técnicos, jornalistas viram garçons nesta noite. E tudo que for arrecadado vai ser transformado em doação para uma casa espetacular aqui da Vila Mariana, Cruz Verde, quem puder ajudar, que ajude, é sensacional. E a gente vai confirmando nomes. Então, por exemplo, amanhã estarão servindo pizza lá o Muricy Ramalho, Milton Cruz, Oswaldo Oliveira, o Tite está quase fechando, está praticamente certo, o Cafu. Aliás, praticamente todos os campeões de 2002 vão estar presentes. Vai ter show da minha filha, da Rita Prado, do Fred Rovella. Vão ter uns palhaços voluntários fazendo graça com a criançada. E um monte de gente confirmando. E também, muito lotado, felizmente, o pessoal da Tatuapé, da região, vale a pena chegar. Nem que não dê para comer pizza, não tem problema. Vale a pena você participar e ajudar. Tem já várias doações feitas, as pessoas estão levando doações lá. Negócio muito legal. Parabéns ao pessoal do Tatuapé. Fica na rua Euclides Pacheco, 880. Amanhã, a partir das 8 da noite, a boleirada vai estar em peso. Vai ser um negócio muito bacana. Eu também vou servir pizza, mas cuidado comigo, porque eu sou muito ruim de ruim, tá? Rua Euclides Pacheco, 880, Pizza Paulista do Juninho. Amanhã, toda a galera do Mundo da Bola, vamos ajudar, tá bom? Depois da saída do Felipão, anunciada ontem pela diretoria do Grêmio, hoje o Brasileirão fez mais uma vítima. Dessa vez o demitido foi Ricardo Drubsky, que em menos de 2 meses de trabalho deixa o Fluminense. O treinador chegou ao Clube das Laranjeiras 24 de março. Comandou a equipe em 8 jogos, ganhou 5, perdeu 3. A última derrota aconteceu no domingo, quando a equipe carioca foi derrotada pelo Atlético Mineiro por 4-1. O auxiliar técnico Marcão fica no comando da equipe até a chegada de um novo treinador. Argel, Anderson Moreira e Ney Franco são os nomes mais comentados e cotados para assumir o comando do tricolor para a sequência da temporada. Bem que você falou, né, Celso? Tem coisas que não mudam. Até a 10ª rodada teremos uns 10 treinadores emitidos. O Drubsky, que é extremamente competente, é daqueles caras estudiosos, escreveu um livro sobre tática maravilhoso, que está na 2ª edição, é sensacional, mas o nível dele é muito alto para o futebol, fica difícil. Jogadores mimados, que não fazem esforço nenhum, cartolas que querem colocar o cara como respaldo, não dão nenhum retorno para o cara, não dão nenhuma condição de trabalho. Então, realmente, é difícil um treinador desse porte começar a trabalhar bem. Às vezes o cara sai e vai fazer sucesso lá fora. É uma lástima. E outra coisa, atenção, times que estão para cair. Abram o olho, hein? Que o Fluminense está lá embaixo, já é o 2º treinador, eles vão começar a caçar nego aí para poder fazer esquema no STJD. Já está no 2º treinador em um pouco mais de 3 rodadas, 4 rodadas, eles estão correndo o risco de cair. Se cair, vocês sabem que eles não caem. Então, cuidado aí o pessoal que está lá embaixo, porque não adianta só ficar entre os 4. Eles podem amar em cima de vocês. Foram 5 vitórias e 3 derrotas com o tricolor. Bom, o assunto agora é o São Paulo, que só vai entrar em campo no próximo sábado para encarar o Joinville no Morumbi. E o repórter Felipe Esboril está neste momento no CT da Barra Funda. Põe ele na tela. Aqui, ó, que bonitinho, Esboril. E ele está acompanhando mais um treino do tricolor. Boa noite, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, estamos ao vivo aqui no CCT da Barra Funda. Faz frio aqui na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. E agora a gente traz as informações do tricolor que treinou na tarde desta quarta-feira, visando, claro, essa partida que você disse, Michele, contra o Joinville, sábado no Morumbi, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 probleminhas para o técnico Milton Cruz na tarde de hoje. Rafael Tolói e também Souza ficaram no refis, fazendo um reforço muscular, não preocupam. O Souza com uma dorzinha muscular, o Rafael Tolói, que saiu substituído na partida contra a Ponte Preta com um problema no ombro, esses talvez não preocupem para o jogo do final de semana.
O Wesley, esse sim, saiu com febre, foi para casa. Ainda não se sabe muito bem a situação do jogador. Amanhã teremos mais informações, até porque o São Paulo treina na parte da manhã. A notícia aqui, Michele, e pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, não fica dentro das 4 linhas, mas sim fora delas. O São Paulo não esconde de ninguém que gostaria de um treinador estrangeiro para substituir Muricy Ramalho. Atualmente, Milton Cruz está interinamente no comando da equipe, também já falou que não gostaria de ser efetivado no cargo, mas o São Paulo andou sondando alguns treinadores, até o momento não deu nada certo. O Alejandro Sabella, técnico argentino, foi o primeiro. Depois o Jorge Sampaoli, técnico do Chile, também não aceitou o convite. A bola da vez, Juan Carlos Osório, treinador do Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Ele seria o nome procurado pela diretoria. Já inclusive teria sido sondado pela diretoria do São Paulo. Nesse momento ainda uma conversa não aconteceu, mas o Atlético Nacional joga hoje contra o Deportivo Cali pelo Campeonato Colombiano. Amanhã deve acontecer uma reunião entre alguns diretores do São Paulo e o Juan Carlos Osório para saber se há interesse dele em vir para São Paulo. O Michel Bastos, jogador do São Paulo, meio-campista, que pegou dengue, já está recuperado, não atuou na última rodada, mas estará à disposição do técnico Milton Cruz para essa partida do final de semana, falou justamente sobre isso aqui na sala de entrevistas coletivas do CCT da Barra Funda. Pegaria bem um treinador estrangeiro vir ao Brasil? Vamos ver o que ele falou. Olha, se for porque se vem para ajudar, para acrescentar, com certeza sempre é bom, independente se o treinador é estrangeiro ou não. Acho que se o treinador é competente, um treinador de bom nível, eu acho que nacionalidade, de onde vem, não importa. Importa que seja um bom treinador, como eu falei, competente, que vai ajudar a equipe que ele for trabalhar. Eu digo isso porque recentemente o Palmeiras teve uma experiência negativa, mas o Inter está tendo uma experiência positiva. O futebol brasileiro é um pouco diferente dos outros, né? Pelo mundo aí, eu digo pela sequência de jogos, muitos jogos, diferença de campos, tática, enfim. Justamente por isso. Aqui no São Paulo caberia um técnico estrangeiro? Como eu falei, acho que se é para acrescentar, para ajudar um treinador que vai ajudar a equipe do São Paulo, com certeza. Acho que, como você citou, a gente não pode se basear porque deu errado no Palmeiras, por exemplo, que vai dar errado no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. Então, enfim, eu não sou contra, né? Mas, lógico, se for como eu falei, se for um treinador competente que vai acrescentar, é sempre bem-vindo. Esse é um dos sonhos do Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol do São Paulo, trazer um técnico estrangeiro. O nome de Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, já passou por aqui. O de Luiz Felipe Scolari, que recentemente deixou o Grêmio também. Por enquanto, essa situação segue indefinida. Segue Milton Cruz como treinador interino, efetivado, o que você quiser, viu, Michele? Tisbori, eu quero te perguntar uma coisinha. Daqui a pouco os meninos vão comentar sobre esse treinador colombiano. E 2 assuntos hoje. Renovação de Luiz Fabiano. Vai renovar com o São Paulo? Ele está querendo saber se a diretoria vai querer ou não renovar com ele. E também o Rogério Ceni, que o contrato dele termina em agosto. E comenta-se aí também de ter uma prorrogação até dezembro. Você ouviu alguma coisa sobre isso aí hoje no CT? Olha, Michele, a gente apurou uma informação sobre o Luiz Fabiano, daqui a pouco a gente fala do Rogério Ceni, mas sobre o Luiz Fabiano, é uma questão muito simples e prática. É claro já que ele não deve renovar com o São Paulo. No Campeonato Brasileiro existe uma regra, até o Gavini trouxe pra gente no começo do programa, que acontece mais ou menos com o Corinthians lá. São 7 partidas. O jogador não pode ultrapassar essas 7 partidas para atuar em outro clube que dispute o Campeonato Brasileiro. E o Luiz Fabiano não quer chegar a estas 7 partidas. Porque, claro, pretende ser negociado, não deve renovar o contrato que se encerra no final desta temporada. O Michel Bastos falou justamente sobre a importância do Luiz Fabiano nesse time do São Paulo. Cara, acho que o Luiz Fabiano ele já demonstrou que mesmo dentro do São Paulo a importância dele, né? Acho que
é um jogador que para nós, para o grupo, é muito importante. É um jogador decisivo, um jogador que pode ganhar uma partida para a nossa equipe, né? Então, é importantíssimo. Acho que o Luiz Fabiano não tem outra palavra que ser um jogador muito importante para a equipe. Luiz Fabiano que aguarda propostas, enfim, não se sabe se ele fica ou não, mas ele não quer completar essas 7 partidas por aqui. Sobre o Rogério Ceni, a outra questão que você me fez, Michele, o Rogério tem contrato com o São Paulo até dia 6 de agosto. E uma informação de ontem, inclusive, traz que a diretoria do São Paulo quer tentar fazer com que ele jogue até o final da temporada, até dezembro. Depende da diretoria. Ele parece que já teria aceitado. Ainda não está confirmada essa informação, mas o Rogério, que tem contrato até o meio do ano, quem sabe pode ficar mais um pouquinho para ajudar o São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, viu, Michele? Tá certo, Felipe Esboril, muito obrigada. Boa noite para você. Se agasalha para não ficar rouco, porque tá muito frio. Felipe Esboril trazendo todas as notícias quentinhas aí em cima do lance. Mas a diretoria do São Paulo tá dividida ali, hein? Metade quer o Rogério, metade não quer mais o Rogério até o final do ano. Palmeiras agora. O Verdão segue em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Meia Valdívia, que havia sido liberado dos treinos de terça-feira e da manhã de hoje, voltou aos trabalhos agora à tarde, mas com gripe. Ele não participou de todas as atividades com os colegas. Depois da punição ao atacante Dudu, as notícias hoje são melhores para o torcedor palmeirense. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Semana cheia para o técnico Oswaldo de Oliveira trabalhar. Tempo útil para Arouca se mostrar recuperado de lesão muscular. Para pensar no substituto do atacante Dudu, suspenso por 6 meses. Importantíssimo também para o Rafael Marques, que atua no setor. Imagina e projeta a escolha do treinador. Ele deve manter o mesmo esquema, porém talvez ele tenha 2 opções. O Kelvin e até mesmo o Rieder tem a mesma função do Dudu, um jogador rápido, veloz, habilidoso. Porém, também pode jogar com o Robinho aberto, ou até mesmo o Alain. Então, acho que a opção que ele escolher vai nos ajudar. O jogador tem sido peça fundamental. É considerado o homem de confiança de Oswaldo. Em 19 jogos na temporada, marcou 7 gols. Nada melhor você trabalhar com uma pessoa de confiança, que você confie, que sabe o que você pode tirar da pessoa. Eu creio que o Oswaldo tem essa confiança em mim. Então, creio que tem muito a ver isso. O quanto eu ajudo ele também dentro de campo e um pouco dele me conhecer também fora de campo, de saber que sou um cara que procuro sempre estar me cuidando muito bem, porque o ano é desgastante e nada melhor você estar 100%. Bom, já os números do Palmeiras no Brasileirão não são tão bons. Em 2 jogos, 2 empates com 1 gol marcado e um dos piores em número de finalizações. A busca pela primeira vitória continua. Esse é o nosso objetivo hoje, só pensando na vitória contra o Goiás, com todo respeito, mas a gente está querendo muito isso e vem trabalhando essa semana aí forte para que nada saia errado. Óbvio, temos que ter mais qualidade na finalização, porém temos que finalizar. Acho que a equipe que não consegue chutar no gol, obviamente não vai conseguir buscar a vitória. E a torcida do Palmeiras também aguarda com ansiedade a primeira vitória no campeonato. Para Rafael Marques, clima na arquibancada deverá ser mais de ansiedade do que impaciência. Eles sabem que a equipe está no caminho certo, porém essa paciência ainda tem que ter. Eu falei, é uma mudança muito grande do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro. O nível muda muito, e não é assim do dia para o outro que a gente vai chegar e também dá tudo certo no jogo. A gente está procurando trabalhar bastante, acertar os erros, principalmente o que o Oswaldo quer, para que a primeira vitória possa vir e assim em diante. É isso aí, o Gazeta Esportiva chega ao fim com o resultado final da enquete. O Santos deve renovar com o Robinho a qualquer custo? Não, 54,2% dos votos. Muito bem, então, muito obrigada, Celso Cardoso, boa noite para você. Bom Jornal da Gazeta. Flávio Prado, bom evento amanhã lá no Tatuapé, Pizza Paulista. Todo mundo reunido, boleirada às 8 da noite, é isso? É isso, um abraço, até amanhã. Beijo. Tchau, vó, beijo. Taxistas da Moca!